Bateu pro gol! Oi gente, está começando mais o TV UERJ Esportes. Hoje com a minha apresentação e participação do Felipe Sá e Caio Barbosa, né? Segunda vez já aqui com a gente. E vamos começar falando de Campeonato Brasileiro. No sábado, em São Januário, teve Vasco e Cruzeiro, né? O jogo que definiu aí a liderança. Vocês viram o jogo? É o jogo que definiu a liderança, que o líder era líder e o vice-líder... E no final foi totalmente o oposto, né? O Cruzeiro deu o pulo do gato no Vasco. O jogo foi jogado, o jogo foi bem equilibrado, né? O Cruzeiro veio aqui no São Januário e surpreendeu, assim como tinha feito ano passado. Achei bacana, achei que foi um jogo realmente de times que estão em potencial, não vou dizer que são já candidatos ao título, mas que então estão em potencial para brigar pelo título. Teve um bom nível, né, o jogo. Sim, teve um bom nível técnico. Eu acredito que foi isso que você falou. O Cruzeiro está surpreendendo nesse início, com certeza um ótimo trabalho do Celso Roth por enquanto. Eu acho que o Vasco tem inclusive um time melhor que o do Cruzeiro. Mas não conseguiu encaixar o jogo, acontece, tem uma noite que você não está bem. O Cruzeiro encaixou todos os contra-ataques que pôde. O golaço do Everton Paulista foi o mais bonito da rodada, com certeza. O Montijo fez um outro golaço, está voltando a jogar muito bem. E o Celso Roth é aquilo, organiza os times dele para marcar, sai em contra-ataque, e aí ele consegue os gols e acaba ganhando as partidas assim, fora de casa, conseguindo pontos importantes para brigar lá na frente. E o legal, assim, você falou o Celso Roth, falou o Cruzeiro, fazer uma conexão entre os dois. O Cruzeiro era um time que não estava muito cotado para começar bem o campeonato. Era um time que a gente não podia apostar muito. E o Celso Roth não, o Celso Roth justamente ele tem a forma ao contrário, ele sempre faz inícios de campeonato, ele faz muito bom. E depois ele cai. Exatamente. E a tendência até que o Cruzeiro... Então é muito possível que, como o Cruzeiro, coisa pra rolar aí, exatamente, né? como o Cruzeiro não é em potencial um candidato, e o Celso Roth tem essa fama comprovada, né? Pode ser que o Cruzeiro assim, pode ser que o Cruzeiro, vamos lá, seja um cavalo paraguaio. E no domingo teve jogo do Flamengo, que foi até o Sul para perder pro Grêmio, de 2-0. Sim. E aí, como é que vocês viram esse jogo de domingo? Você gosta de falar do Flamengo, pode? É aquela questão que a gente vem debatendo há um tempo, né? O Flamengo esse ano parece que está numa maré mesmo brava, a diretoria não consegue se acertar, o clube está em crise. O Joel não me parece ser um treinador capaz de guiar o Flamengo a um título, a uma Libertadores. E o melhor jogador do time, Wagner Love, não tem rendido. Vejo muitas possibilidades para o Flamengo esse ano. Foi totalmente dominado pelo Grêmio do Luxemburgo, ex-treinador do Flamengo. Eu acho que esse ano vai ser difícil para o Flamengo. Lembrar do Grêmio do Luxemburgo, que era treinador do Flamengo, e que a gente fica falando, o problema do Flamengo são os jogadores, são técnicos, é o técnico, é a diretoria, é a falta de estrutura, é complicado. O Flamengo é realmente o maior clube do Brasil, apesar do Corinthians brigar e dizer que não, e ultimamente ter realmente feito por onde dizer que está no mesmo nível que o Flamengo. Mas as coisas no Flamengo, por ser um clube muito grande, as coisas acontecem de maneira... nos bastidores eu estava conversando aqui fora, que no Flamengo você joga, você risca um fósforo, já se dá notícia de incêndio. Com certeza. O Flamengo tem uma muito complicado, é muito complicado. Grande, E quem perdeu em casa dessa vez foi o Botafogo, né? Perdeu pro Ponte Preta de 2-1. Botafoguense aqui presente. Pode fazer essa reclamação, pode chorar, pode ficar à vontade. Da última vez que eu vim aqui, eu vim uma pós-eliminação da Copa do Brasil. Aquele dia foi muito pior, mas dessa vez eu acho até que o Botafogo não jogou tão mal. Jogou mais ou menos. Mas não consegue encaixar, tá faltando peça no elenco, tá faltando um pouco da mão do treinador nessas questões de Louco Abreu, de Michael Suel que vai embora, Herrera foi embora. Estão tentando reformular o elenco num momento que não era para ser, né? Formulação no começo do ano. Eu acho que foi isso que aconteceu ontem. A Ponte Preta não jogou tão bem. Teve 2 contra-ataques e conseguiu fazer 2 gols. O Botafogo pressionou, tocava a bola com preguiça no meio campo, toca pro lado. Nada demais. O Botafogo ontem foi o Botafogo que tem sido nos últimos anos. Preguiçoso e... Eu sou suspeito de falar do jogo porque eu vi apenas os melhores momentos, que o jogo foi simultaneamente com o horário do Fluminense, né? Então aí eu não tive como acompanhar o jogo ao vivo. Mas pelo que eu vi foi isso. O Botafogo jogou muito abaixo do que vinha jogando, né? Botafogo... Eu ouvi dizer também que o Louco Abreu jogou e estava apagado, né? Jogou... Como tem sido nos últimos jogos, parado na frente, busca Pode, jogo, na não frente. pode buscar porque é um jogador de área, referência. E eles estão tentando mudar o estilo do jogo, do time, e continuam insistindo no Louco Abreu.
tem umas contradições ali no Botafogo que a gente não consegue entender. Mas a talvez gente até essa fixação seja prejudicial, né? Com Porque certeza. fica só voltado no Louco Abreu, e eles não buscam uma solução para o ataque. Esse é um problema crônico do Botafogo. Depende de Louco Abreu. O Herrera entrou, rendeu, foi vendido, e a gente vai voltar a depender de Louco Abreu, porque ninguém quer contratar. O problema todo é que o Botafogo, quando joga sem o Louco Abreu, ele joga com 3 meias leves, que rodam a bola, trocam de posição e fazem coisas de criatividade, fazem coisas do momento. Com o Louco Abreu, a jogada é sempre no Louco Abreu. Isso né? aí, Sempre bola na vamos área. procurar o Louco Abreu. E Bola aí na jogadores área. como Vitor Júnior, que vem jogando bem, Felipe Gabriel, Andrezinho, que tem criatividade, acaba não rendendo porque faz aquela coisa pragmática. Vamos jogar a bola no Louco Abreu. Talvez esse problema do Botafogo. E pra terminar que a gente fala do Botafogo, vou pedir desculpa a você, cara, pela segunda vez que eu te convido ao programa, no momento de... Dessa vez eu não estou tão rouco, porque eu não fui ao jogo. Assim como o nosso ex-editor-chefe, Gabriel Manes, eu trouxe ele aqui um programa uma vez, o Botafogo estava muito mal, e ele falou que da próxima vez que viesse, falaria bem do Botafogo de uma Eu conquista. espero que na próxima eu venha para falar de alguma coisa boa do Botafogo. Eu espero mesmo. Eu vou torcer por isso, embora eu acho que não seja o brasileiro, talvez a sul-americana que vocês estão, né? Não sei, vamos ver. Vou esperar. E como o Felipe falou, no mesmo horário do Botafogo teve Fluminense, né, no Serra Dourada, que finalmente honrou o final de semana para os times cariocas, vencendo. Sim. O Felipe tá feliz. Tô satisfeito. Tô satisfeito porque o Fluminense é assim. O Fluminense tá jogando desfalcado de Fred. Jogou Deco, segundo jogo que o Deco joga, mas tá sem Fred, tá sem Thiago Neves, sem Rafael Moura, sem He-Man, sem Rafael Sobis. Ou seja, o time do Fluminense, os reservas dos reservas, que até são muito bons, não vem jogando. Né? Por exemplo, a cabeça de área ontem, Valência e Diguinho, que era titular, não jogou. Né? Então, assim, e o Fluminense consegue resultados. O Fluminense tá com uma terceira vitória Resultado seguida. muito bom, né? Assim, Fora de placar casa, foi 4-1, jogar em Goiás é grande. muito difícil, o clima é muito seco, É. né? O estádio é grande, é complicado. O jogo o resultado tem que ser valorizado e valorizar ainda mais a partir de Deco. Né? É. E mais uma vez deu assistência, ele fez o gol de pênalti, jogou com calma. Ele é realmente o condutor do time Fluminense. O Deco, com 34 anos, ele parece que está no auge da sua forma mental, né? Física nem tanto, mas mental, sabe? Ele sabe o que faz, ele conduz o time Fluminense de uma maneira... É experiente, né? Outra coisa. Um jogador sensacional, jogador que jogou nos principais clubes do mundo, jogou na seleção de Portugal, não tem o que dizer do Deco. E, agora falando de Eurocopa, foram definidas as semifinais, né? Portugal, Espanha e Alemanha e Itália. Um tanto quanto previsível, né? Esses times chegarem às semifinais. Eu diria que nem tanto. Portugal começou muito mal a Eurocopa. Os primeiros jogos a imprensa portuguesa, inclusive, cobrou muito do Cristiano Ronaldo. O treinador já estava sendo cobrado. Acho que Portugal nem tanto. Até assim, de certo modo, encaixou um estilo de jogo depois. O Cristiano Ronaldo jogou muito bem nas últimas 2 partidas. Agora a Espanha, a Alemanha, a Itália, já era meio que previsível assim que aconteceria isso. Estão jogando muito bem os 3, inclusive. A Espanha, a Itália e a Alemanha são são as seleções mais tradicionais da Europa, em termos de título, e a Espanha é a seleção do momento, né? A Espanha é a seleção que vem ganhando tudo, já é a atual campeã da Eurocopa, é a atual campeã do mundo, né? Sim, uma final um tanto previsível, sem surpresas. Eu acho que o que a gente não esperava era a França não estar nessas 4, né? Eu discordo um pouco. Eu acho que a França está, como o Flamengo, está num momento totalmente decadente. A geração não é tão boa, né? Trocaram de treinador agora, há pouco tempo, mas a França tem ido muito mal das pernas também, assim como não, diferentemente da Holanda, que sim, era uma seleção que a gente esperava muito, a gente esperava que rendesse, mas que não consegue render. Infelizmente a Holanda sempre sucumbe, né, nesses momentos mais decisivos da história da seleção holandesa. Também acho, quando você vê assim, a conjuntura antes de começar a Copa, você pensa, a França vai estar. Mas aí você vê a atual geração, você falou da geração, aí você vê a geração ruim francesa. Você vê a atual geração de Portugal, essa geração da segunda metade dos anos 80, ali com o Cristiano Ronaldo, João Moutinho, o lateral esquerdo que é muito bom. Fábio Coentrão. Exatamente. Você vê que a seleção de Portugal merece estar, sabe? Vem jogando bem. Então, assim, apesar da França ter essa tradição toda, eu acho que hoje Portugal, por merecimento e por futebol, está no nível a mais. E tem um jogador que está brigando para ser o melhor do mundo, que está Sim, comendo a bola todos nos os últimos anos. 2 jogos. Tem jogado muito, apesar da marra, né? Tem uma marra que não consegue sair da alma dele, mas o cara joga muita bola. Destacar também aqui, a gente estava falando dos bastidores, né? Os clássicos dos 2 jogos são históricos, né? Tem
Vai ser jogão, né? Não, a gente Fala falando sobre história geral. Também. Itália e Alemanha são aliados históricos, tem toda aquela é questão do verdade, século XX, não Tríplice tinha Entente, Primeira Guerra, Segunda Guerra, fascismo. E eu acho começou a unificação, demoraram a unificar e depois... Isso aí, foi um problema de 60 anos que gerou as duas maiores guerras da história, né? Sim. Eu acho até que isso vai ser um pouco reflexo dentro de campo, porque a Itália tem uma característica mais brigada, sim. questão mais São seleções acostumadas a brigar, né? Tanto em política quanto... São seleções de briga mesmo, seleções de mas eu queria fazer um adendo, assim, eu acho que a Alemanha mudou muito a característica. Eu acho que depois que o Klinsmann assumiu o clube, né, a seleção, e inclusive o Low, o treinador agora era assistente dele, eles implementaram uma filosofia toda diferente, de mais toque de bola, arremate a gol, um jogo mais bonito, que eu acho que é um que é capaz de fazer frente à seleção da Espanha hoje. E você tem algum palpite para a final? Palpite? Sim. Bom, a gente não falou do clássico ibérico, né? Portugal e Espanha. Também tem o clássico dos colonizadores da América, né? Portugal e Espanha. E falar disso é sempre bom falar, a gente fala de contexto histórico, só para terminar. Isso é assunto muito falado da Eurocopa. Quando se fala em Eurocopa, é uma competição que tem muito contexto histórico. As seleções são os países mais tradicionais do mundo, são os primeiros estados nacionais, então não tem como esquecer isso. Mas no clássico ibérico, voltando a dizer, eu cravaria Espanha, mas eu acho que talvez esse seja um ano de Portugal. Então, eu cravo Espanha, porque eu acho que a Espanha ainda assim está no nível a mais. Chegou pronta para ganhar. Portugal se aprontou dentro da competição. Então fica meio na dúvida ali, mas final, para mim, seria Espanha e Alemanha, assim como foi 2008. Eu acredito no favoritismo assim, absoluto, né, de Alemanha e Espanha. Mas eu acho que o jogo contra Portugal, da Espanha especificamente, é um jogo mais aberto. Sim. Porque a Espanha dá mais espaços, né? Portugal tem um ataque bom, apesar do desfoque do centroavante agora. O Cristiano Ronaldo está numa fase boa, pode ser que eles ganhem a partida. Agora, o jogo da Itália com a Alemanha, eu acho que vai ser mais difícil para a Itália, porque a Alemanha, inclusive, tem jogado muita bola nessa Eurocopa. Ganhou todos os jogos. E o treinador, uma atitude totalmente louca, desvairada, trocou o ataque com o Gomes, tendo feito 3 gols nos 3 primeiros jogos. E nada mudou, de ganhar de 4-2 agora. Então, acho que vai dar a Alemanha e a Espanha. Veremos, vai ser jogo difícil, né, para os 4. Com certeza. Então, gente, obrigada pela participação. Valeu. Valeu, gente, um beijo e até a próxima.